E aí, meu querido, tudo bem com você? É novo por aqui? Caso não saibam, meu nome é Wagner Tomazoni e caso não tenha reparado, ali embaixo está escrito canal Tragicômico. Sim, você está no Tragicômico, seja muito bem-vindo, já deixa a sua inscrição, o seu like e vamos pro vídeo de hoje. Esse é um vídeo do canal Cronosfera, o apresentador é o Guto e ele vai dar a opinião dele sobre por que ele acha que Tate no Yusha, aquele anime, que inclusive já fiz vídeos aqui no canal sobre Tate no Yusha, né? Foram 2 vídeos, se eu não me engano, lá em 2019, falando sobre várias das polêmicas que existem dentro da história do anime. Provavelmente o Guto vai falar sobre algumas dessas polêmicas também, mas parece que muitas pessoas discordaram da opinião que ele trouxe nesse vídeo, então vamos dar uma olhada no que ele achou de Tate no Yusha e fazer algumas consideraçõezinhas. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje a gente vai falar sobre um certo anime, um anime que simplesmente deveria ser crime depois da vinheta. A gente parou de criminalizar só opinião, agora a gente vai criminalizar anime também, história, filme. Tem que ser crime, tem que prender o cara que fez isso aqui. E assim a gente nunca para com as hipérboles. Bom, eu já mencionei anteriormente sobre todas as coisas terríveis que envolvem Tate no Yusha. Pra gente ter uma noção geral da história, Tate no Yusha é ali uma adaptação da sua light novel, que por sua vez é uma adaptação da web novel. Tem coisa aqui que eu não vou poder comentar, porque eu só assisti o anime, né? Primeira temporada, os 25 episódios. O que tá na light novel, na web novel, isso aí eu não sei de nada. Que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Mas vamos lá, sinopse, você não conhece nada do Herói do Escudo. O que acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um protagonista otacão, que é um protagonista meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá. E ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels. Aí temos o momento em que ele foi pra biblioteca pra ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais. Ele tá lendo mais um pouco de light novel e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão num mundo mágico lidando com hordas. Eu pausei só pra ter certeza se esse apito era no vídeo ou se tinha algum, sei lá, uma garagem com algum alarme no fundo que eu tava me bugando. Tem um som muito agudinho ao fundo. De monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico. E ele é um desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. E daí começa a série de injustiças com o nosso Naofumi. Tadinho dele. Os outros 3 heróis são pessoas ali bem snobs, né? Pessoas que não são pessoas de boa convivência, né? Maltratam ele porque ele não, sabe? Ele não era uma pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo. Por que ele falou desse jeito? É literalmente isso. Eles vão formar vários grupos, porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é pra isso que eles foram invocados, mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia comprando equipamentos, é uma garota muito gente fina, até que chega de noite, eles vão jantar e cada um vai pro seu quarto. Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente. Ou seja, o anime retrata uma parada que cada vez mais tem acontecido. Com isso temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do herói do escudo. O ódio que ele sente por essa mulher e como todas as coisas sempre dão errado pra ele, que veio pra esse mundo sem querer.
Tem uma parada interessante que ele não comentou e provavelmente nem vai. Na verdade, provavelmente ele vai criticar isso, pelo que eu tô sentindo ali do teor do vídeo. Mas o anime, ele conta que aquele universo é um universo matriarcal, é um reino matriarcal. Então, as pessoas naquele reino valorizam muito mais as mulheres. E isso justificaria também, né, toda a revolta que a sociedade tem para com o herói que supostamente teria aí estuprado uma dessas mulheres, uma mulher da realeza, inclusive. O curioso é que acontece exatamente do mesmo jeito na nossa sociedade patriarcal. E eu achei isso muito interessante. Não sei se foi um objetivo da crítica do anime ou se foi simplesmente mais um elemento para reforçar por que todo mundo naquela sociedade ficou tão revoltada com o que ele fez. Mas é curioso, porque o discurso feminista, por exemplo, fala que a gente vive numa sociedade patriarcal que privilegia os homens e que oprime as mulheres, mas esse tipo de coisa tem exatamente as mesmas repercussões na nossa sociedade, que teria nessa fantasiosa sociedade matriarcal. Aqui todo mundo começa a falar que a palavra da mulher é lei, que tem que acreditar na palavra da vítima, mesmo que seja uma suposta vítima, você nem sabe se ela é vítima ou não, né? Você tem que acreditar na palavra, no que ela tá falando, e tem que punir o cara, e se de alguma forma a justiça vai lá, investiga e chega na conclusão de que não tem prova suficiente, que não dá pra prender o cara, eles começam a reclamar e ainda assim a opinião pública vai na contramão da decisão da justiça e eles querem, de toda forma, que esse cara seja punido por causa de uma acusação que nenhum deles sabe se é verdade, se é real ou não. Acontece exatamente do mesmo jeito que no anime. Quiçá pior até. É um belo de um patriarcado. Depois que isso aconteceu, ele tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente... Porque o Guto decidiu. Você não coloca, você não pode, você só pode falar do que eles decidem que é possível você colocar como motivo de vilão. Por exemplo, você pode colocar um grupo religioso que tenta criar uma nova sociedade com base na sua religião ultraconservadora para mudar as coisas e criar ali uma... Isso aí você pode colocar tranquilo, mesmo que, por exemplo, em várias civilizações, e essa é uma obra que vai alcançar vários povos diferentes, né? Várias civilizações tem um preconceito absurdo com cristãos, matem cristãos a rodo, não tem problema nenhum. Esse é o tipo de coisa que você pode colocar. Por quê? Porque é esquerdisticamente correto, né? Você não tem problema mexer com esse tipo de coisa. Agora, você vai colocar numa obra uma falsa acusação, nessa hora a gente não pode retratar a realidade. Não pode retratar coisas que de fato acontecem. Não pode retratar problemas reais. Não pode retratar um problema social grave que deveria ser debatido, que deveria ganhar mais luz assim nas discussões. Não, isso você não coloca. Por quê? Porque é esquerdisticamente incorreto. E é só isso, não vai ter mais argumentos. Quer dizer, vamos ver se vai ter mais argumentos, mas eu duvido. Se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, com base em porra nenhuma, né? Descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que a quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas... você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui trazendo... Por que não? Não é tipo, acontece? Acontece. Acontece muito. E é tudo ao contrário do que ele tá falando aqui. Exatamente ao contrário do que ele tá falando aqui. Você tem uma mulher falando sobre essas coisas, ninguém escuta e ninguém ouve o que ela tá falando. Não, todo mundo só escuta, só ouve o que ela tá falando, dá
toda a razão porque ela tá falando, mesmo que ela não prove nada. E o cara tem que se virar nos 30 pra provar exatamente como acontece na obra. É um problema, meu querido. Ah, mas e aí os casos reais, os casos de abuso reais? Sim, também são um problema. É um outro problema. E tem várias obras que retratam esse outro problema. Esse problema atrapalha na resolução do outro? Tipo, eu deveria falar, não, mas não deveríamos colocar casos de abuso reais nas obras porque vai fazer as pessoas esquecerem os casos onde a acusação é falsa. Então a gente não pode sair por aí retratando estupro como se fosse uma coisa terrível, porque, pô, tá cheio de falsa acusação por aí. Alguém levaria a sério um argumento imbecil desses? Não. Então por que o argumento contrário deveria ser levado a sério? Não deveria, porque é uma bosta de um argumento que não faz o menor sentido. As falsas denúncias depõem muito mais contra as denúncias reais, os casos reais de abuso, do que esse discurso de silenciamento dessas coisas, como se isso não acontecesse. Vamos fingir que não acontece. Não pode retratar em obra nenhuma. Não pode falar. Ah, mas você vai ficar falando e batendo na tecla de que aquela denúncia lá foi falsa. Você vai ficar falando ali, lembrando do caso da Nájila Neymar. Você vai ficar lembrando do caso da Mariana Ferrer. Você vai ficar lembrando do caso da Paquita. Cara, no último ano foram várias e várias, inclusive. Todos os casos sobre esse tema aí, que ganharam destaque na grande mídia, em pouco tempo, ou em alguns casos num tempo considerável, acabaram se provando falsas denúncias. Inclusive você tem aí situações bem caricatas com algumas meninas assumindo que criaram falsas acusações para ganhar seguidores, mídia, relevância. Teve matéria sobre isso em jornal, inclusive já mostrei também em vídeo aqui do canal. Ou seja, é um problema muito sério. Tá acontecendo uma epidemia de falsas acusações. E discursos como esse, eu posso dizer, também incentivam um comportamento como esse no momento que você acha que não é um assunto que você não pode tocar. Você não pode repreender um negócio como esse. Não, é um absurdo. Cara, pra mim o que ele tá falando aqui é completamente insano, ridículo. E eu acho que a obra não trata de forma leviana essa questão, sabe? É um elemento que foi colocado ali na trama que acontece, é um elemento baseado em algo que inclusive a gente vê cada vez mais aí na nossa sociedade e é desenvolvido, cara, tão bem quanto outros temas controversos, temas de, enfim, qualquer outra motivação de protagonista poderia ser desenvolvida numa história de rancor e vingança, que é basicamente sobre isso que se trata, tá tendo Yusha, né? Todo mundo trata mal o protagonista e aí vai gerando nele esse sentimento de vingança, ele vai se tornando um personagem frio, apesar de ter alguns elementos interessantes também, tipo, quem salva ele acaba virando um harém, né? Pode-se dizer que também é uma desculpa para isso, mas as personagens que vão salvando o personagem são todas mulheres. Então ele fica batendo, ó, note que ali, ó, o problema dele é com uma mulher. E aí eu já falei disso no outro vídeo lá também que eu fiz analisando Tate no Yusha, né? Ficam falando, não, porque o problema, o anime ele é misógino, porque ele faz as pessoas sentirem raiva de mulheres. Mas as melhores personagens do anime são mulheres. Tirando o protagonista, todas as personagens mais legais, que mais ajudam, que mais dão força pra ele, que mais compram a versão dele são mulheres. Então, que ideia é essa? A maior parte dos caras trata ele mal pra caramba, são uns escrotos. As mulheres são as melhores personagens ali, com exceção do protagonista. Elas são as responsáveis pelas reviravoltas, pela redenção do personagem. De onde é que saiu essa ideia, então? Tipo, o anime não tá mostrando a mulher como sendo algo negativo. Não, de forma alguma. Tá mostrando aquela mulher específica e aquele comportamento específico como algo extremamente tóxico e negativo, que de fato é. E de fato acontece. Uma história para adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que sequer têm noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro. Lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamento de várias maneiras. Parece um conservador falando que não quer que seu filho veja alguma coisa com progressismo demais porque pode acabar influenciando, né? Agora os desenhos ajudam a influenciar pessoas. Mas se a temática for esquerdisticamente correta, aí não influencia nada. Ah, o seu filho vai ver um negócio lá e vai ficar com umas ideias toda progressistinha? Não, não vai. Mas enfim, basicamente tudo que ele tá falando aqui é bullshit. Tipo, não é assim que acontece. Se uma mulher vai lá e fala que foi abusada, todo mundo vai levar a sério, porque a nossa sociedade, ela detesta abuso contra mulheres, tá?
É uma sociedade que protege, assim, pra caramba as mulheres nessas questões. Tipo, ninguém suporta, ninguém tolera a violência contra a mulher, na verdade. Por mais que o discurso feminista diga o contrário, existem vários experimentos sociais que apontam isso. Não só violência sexual. Se você vê uma mulher sendo violentada no meio da rua por um cara, vai todo mundo fechar em cima do cara e tentar apartar aquela briga. Se você vê uma mulher sendo violenta contra um cara no meio da rua, vai todo mundo dar risada, achar engraçado. Porque, tipo, ninguém vai levar a sério o cara sendo violentado. Então, não é assim que funciona. O que acontece é que a mulher vai ter que provar, porque todos são inocentes perante a lei, né? Tipo, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, ela vai precisar provar que o caso de fato aconteceu. E esse é o certo. Você deveria desconfiar da palavra da mulher sem que ela apresente provas, assim como você deveria desconfiar de qualquer acusação sem que as provas sejam apresentadas. Porque senão você vai estar sendo injusto, condenando uma pessoa com base em um depoimento, que pode perfeitamente ser uma mentira. Você não sabe. E você não está alegando que é uma mentira. Mas você precisa dar o benefício da dúvida. É só isso. E não tem nada a ver com descredibilizar mulheres. Não, a palavra delas já tem muito mais peso nesse tipo de situação do que a palavra do homem. Vai todo mundo dar preferência para acreditar no que a mulher está falando do que na palavra do cara que vai estar tentando se defender dessa acusação. Mas provas precisam ser apresentadas e é simplesmente isso. E casos como esse acontecem, não são tão raros assim. Dependendo do estudo aí, alguns apontam até que são maioria as falsas acusações, mas eu não quero entrar nesse ponto porque... Enfim, alguns estudos mostram que 2% das acusações são falsas, outros chegam em números como 80% das acusações. Depende muito da métrica que é utilizada, do lugar onde é feita. Não se tem muita certeza ainda sobre esses casos. Então, enfim, não pretendo entrar nesse ponto. A questão é, não importa se são vários, se são poucos, é um problema que existe, que acontece, é real, não tem nenhum problema uma obra de ficção abordar um tema como esse. Não deveria ter. E muito menos deveria falar, é um crime um desenho falar sobre isso. E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, primeira vez que eu assisti, eu fui pra light novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. É fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a light novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da light novel e da web novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Cara, eu entendo mais ou menos o que ele quer dizer, mas isso aqui meio que refuta o que ele tá dizendo na prática. Porque se ele odeia mulheres, por que ele tá pedindo por uma mulher como entretenimento da história? Ou ele tá reclamando de um perfil de mulher, não de mulheres. Ele pode achar que mulheres que ficam flertando com todos os heróis são vadias. Ele pode ter essa opinião e não odiar mulheres. Ele prefere mulheres recatadas, ele prefere mulheres que não saem flertando com um monte de homens. E ele gostaria, talvez, que uma dessas estivesse na história. Isso não significa que ele odeia mulheres. Significa que ele não gosta deste perfil de personalidade de uma mulher. Mas eu acho muito estranho, de qualquer forma, tudo isso que ele tá falando, porque, como eu falei, cara, ao longo da história, o anime tem que ser muito diferente da light novel, porque ele não demonstra realmente odiar mulheres de forma alguma, uma vez que todas as companheiras de equipe dele são mulheres. Ele é legal com elas, no geral. Ele é muito frio, ele é muito... É porque assim, ele fica traumatizado depois que todo mundo do reino é babaca com ele. Então, ele sempre tem um pé atrás com todo mundo. Ele é muito reticente na hora de confiar em alguém. Ele é desconfiado.
Mas ele não parece de nenhuma forma odiar mulheres, porque ele tá sempre tentando ajudar, cuidar delas, tá sempre tentando ser um cara legal. Tipo, fica aquela coisa, no fundo, elas percebem que ele é uma boa pessoa. Por isso que elas ficam no time dele, entram no time dele, acabam gostando dele. A própria rainha fica do lado dele. Então, não faz muito sentido pensar desse jeito. Não, ele é um incelzão que odeia mulheres. No anime, de fato, não é isso. Agora, se na light novel eu não tenho muito como saber. Essa frase, pra mim, não é uma prova. Vamos ver se ele vai apresentar outras provas. Essa frase, no máximo, vai mostrar que ele prefere um tipo de personalidade a outro. E tem um detalhe. Ele tava gostando da Mai, tava, tipo, super feliz. É Mai o nome dela? Enfim, da mulher que passa a perna, né, nele no começo da história, né? Ele tava tratando ela bem, tava sendo legal com ela, tava sendo até meio capacho dela, né? Tava deixando ela manipular ele numa boa. E eu acho difícil que seja tão diferente na light novel, uma vez que é um ponto central da história. Então, mesmo antes de tudo, ele já demonstrava odiar mulheres. Cara, ele tava muito feliz com aquela mulher, tava, tipo, tratando ela de forma bem respeitosa, sendo legal com ela. Tanto que, tipo assim, mesmo vendo que ela tava dando sinais de que tava interessado em algo mais, ele tava com o pé no freio, sabe? Tipo, ele não quis ir com tudo. Tava sendo o máximo respeitoso que dava, pelo menos no anime. E aí ele ficou, né, com esse trauma depois de tudo que aconteceu. Mas, enfim, vamos ver o que mais que o Guto tem a oferecer ali pra gente como argumento. Devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo. Ele gostaria de uma mulher monogâmica e que fica com um cara só ao invés de sair flertando com todo mundo. Isso significa que ele odeia mulheres. Nice lógica. Caramba, tá funcionando bem o Tico e Teco aí, cara. Começo da história. E aí, voltando para a situação da compra da garota escravizada, na light novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raphtalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler para vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. Tá, isso é muito pesado, mas aqui não tem a ver com o ódio dele com mulheres. O cara tá ignorando toda a construção da história, né? Ele acabou de ser vítima de uma falsa acusação. E nesse contexto, faria sentido ele se tornar misógino, tá? Porque ele acabou de ser vítima... A sociedade inteira agora odeia ele, quer matar ele, expulsou ele por causa da falsa acusação dessa mulher em quem ele confiou. Rapidamente, ele poderia pensar, tipo, mulher não presta, mulher é um lixo, eu odeio mulher, nunca vou confiar em uma. Faria sentido. No anime, passa um pouco a impressão... Na verdade, eu não me lembro, né? Tipo, é que claramente ela tá assustada, tipo, dá uma pena dela, né? Pro espectador dá pena dela, toda aquela situação. Mas o Naofumi, ele fica com essa cara meio, tipo assim, ele tá com ódio, com raiva de tudo. Então, esse é um contexto posterior ao que ele passou. Aqui faz sentido essa construção. E é um elemento que foi colocado na história para fazer justamente ele voltar a perceber que ele pode confiar nas pessoas, que as mulheres não são seres do demônio, todas são terríveis e tal. Não, ele vai construir uma relação interessante ali com a escrava. É muito pesado falar isso. Eu realmente entendo que é controverso isso, a questão da escravidão, né? Mas faz sentido, também fiz vídeo falando sobre esse ponto especificamente. Faz sentido dentro dos elementos da história, que se passa no passado. Lá naquele mundo fantasioso, a escravidão existia. Ele precisava disso porque ninguém mais, por livre-arbítrio, aceitava trabalhar com ele. Então, dentro da história, dentro do contexto que a história nos traz, faz sentido. Não estou dizendo que é legal, nem que é algo que é apresentado como uma coisa positiva. Não. Só é um elemento ali que está presente na história e que faz algum sentido. E crimes acontecem em histórias, né? Todo tipo de crime. Homicídio acontece pra caramba em várias histórias aí. E a gente sabe que homicídio é errado, mas pode estar presente de uma história, né? Mas enfim, a fala da light novel é realmente pesada. Não posso dizer que não é. Só tô dando um pouco mais de contexto porque o Guto não fez muito isso, né? Ele tá só tentando passar essa ideia de que o cara odeia mulheres e que ele é esse incel e tal.
Não. Então, digamos que em primeiro momento ele tinha pensamentos muito horríveis e nojentos e tóxicos que levaram ele a optar pela Raftalia. Mas o desenvolvimento da história supera, né, essa impressão inicial, esse pensamento inicial que levou ele a tomar essa decisão com base no trauma recente que ele havia passado, né, em decorrência aí da falsa acusação. E essa é a passagem da light novel que é um pouco mais suave ainda do que a web novel, porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na web novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? Sim, porque isso é um argumento muito ruim. Tu não provou que ele odeia a mulher desde sempre. Tu mostrou um exemplo onde ele preferia uma mulher monogâmica e recatada do que uma mulher que sai ficando com todo mundo. Isso não significa que ele odeia a mulher. E tu deu um exemplo dele, no momento em que ele fica traumatizado por passar por uma falsa acusação, ele começa a expressar essa raiva na vadia que acabou de destruir a vida dele. Então, se tu acha que isso é um bom argumento, eu sinto lhe informar, porque o argumento não é bom, cara. Tu não provou bosta nenhuma. Na verdade, a primeira passagem refuta o que tu disse, porque mostrou que ele, sim, gostava de mulheres, só que de um perfil específico. E a segunda mostra que ele tá com raiva. Não é que ele odeia, ele, naquele momento, está odiando porque acabou de sofrer uma falsa acusação, que é algo que faz bastante sentido. Você consegue imaginar você, querido Guto, sendo acusado falsamente e tendo o país inteiro achando que você é um monstro e desejando tudo de pior pra você por algo que você não fez? Você consegue imaginar que talvez, numa situação como essa, você teria ficado com muita raiva, não só da pessoa que fez aquilo com você, mas dessa visão da sociedade que privilegia justamente a palavra da mulher e não quer nem saber o que você está disposto a falar sobre aquilo? Talvez com você fosse diferente, mas você consegue pelo menos considerar que muitas pessoas numa situação como essa ficariam sim com raiva das mulheres, pelo menos por um momento, até entender que não, beleza, não são todas as mulheres assim. São só algumas que são realmente muito escrotas, porque, também caso você não saiba, existem mulheres horríveis no mundo. Existem mulheres que são pessoas do mal. Assim como homens. Não tem problema você ter uma vilã extremamente detestável em uma obra, ou pelo menos não deveria, porque mulheres detestáveis existem. Então, é isso. A gente só precisa saber separar, obviamente, né? E agora a gente entra numa parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raftalia, vai treinar com ela, ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E no caso da Raftalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira. E ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Assim, existe uma evolução no personagem, tá? Ele é um personagem detestável nesse começo. Ele vai evoluindo para uma pessoa levemente melhor depois de ir superando aos poucos o seu trauma, com a ajuda da Raftalia, inclusive, no decorrer da série. Mas logo depois que ele passa por essa falsa acusação, o anime ele nem tenta te vender a ideia de que ele é um cara legal. Ele é escroto com todo mundo. Não só com mulheres, não só com a Raftalia, não só com... Não. Ele começa a ser esse babaca que não respeita mais ninguém, que não, não confia em mais ninguém e que usa força, imposição e que tenta, na base da intimidação conseguir as suas coisas, com todos. Ele faz isso com os comerciantes, ele faz isso com, todas as pessoas com quem interage logo depois do seu trauma, novamente, ele tem essa mesma postura. Não é apresentado como um negócio legal. Algumas pessoas podem pensar, nossa, que protagonista berés, as pessoas mais novas assistindo a série, talvez, que gostam desses anti-heróis malvadões e sádicos. Tá, isso acontece, de fato, mas não é apresentado de uma forma legal pra você achar que, nossa, que cara da hora esse aí. Pelo menos eu não senti isso
E acho que qualquer pessoa com um pouco mais de maturidade não vai sentir isso, não vai pensar dessa forma. Eu ficava bem revoltado, na verdade, por ver ele tratar a menina, porque, cara, as cenas, elas são feitas de forma que dá pena dela. Eu não sei se alguém assistiu isso e não ficou com pena dela. Alguém assistiu isso e não ficou com pena dela? Fala aí nos comentários, sei lá. Porque eu fiquei com pena em todas as cenas. E eu não acho que se fosse pra retratar como uma coisa positiva ou legal do personagem, a cena seria feita dessa forma. Dá muita peninha dela, velho. Mas enfim, tem toda uma evolução depois disso, né? A história não é só o seu primeiro e segundo episódio, sei lá, que basicamente é só o pano de fundo pra trama como um todo. Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. ラフタリアは俺の奴隷だ。それがどうした？いいか。人は人を隷属させるもんじゃない。何を今さら。そもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ。俺たちは勇者だ。勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろ。俺は違う。それはお前の理屈だろ。俺は違う。Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. Não é aceitável. É engraçado, porque na verdade aqui ele tá usando um argumento que tem uma galerinha aí que adora muito usar, sabe, Guto? Não sei se você conhece. Essa pessoa que fala, tá na lei. Esse é o argumento, pronto, acabou. Mas tá na lei. Mas olha, cara, é crime. Tá na lei. Escravidão já foi aceita pela lei também. Tá na lei. Ele usou o argumento de vocês. Parabéns por, nesse contexto, conseguir perceber que é uma bosta. E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raphtalia mais uma vez, brigando com o herói da lança. Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser libertada. E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso. Dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. Então você concorda que uma história, por exemplo, como o filme lá da Arlequina, de Aves de Rapina, em que todos os homens que aparecem no filme são uns escrotos filhos da mãe, bundões do caramba. E todas as mulheres são divas empoderadas que conseguem vencer por conta própria os seus desafios. Esse filme tá passando uma mensagem de que homens são escrotos e mulheres são poderosas, independentes, não precisam dos homens e que, no geral, os homens são babacas? Porque não tem um único homem no filme inteiro que não seja um escroto. Um único. Eu não tô exagerando, se você assistiu o filme você sabe, não tem nenhum. Você pode tentar pensar no cara que aparece só por uma cena pra ser um coadjuvante. Eu tinha até quando eu fiz esse exercício, eu lembrei, cara, acho que tem um cara que vende uma coisa pra ela, uma comida pra ela, um cara de uma mercearia, mas aí a comida tava estragada, que era uma comida ruim, no fim das contas. Então, tipo, até o cara que a princípio era inofensivo tem uma coisa ruim sobre ele. Todos. E esse tipo de coisa tá cada vez mais normal, esse tipo de mensagem, sabe? Isso é problemático, Guto? Ou não? Esse tipo de mensagem é problemática? Ou as mensagens esquerdisticamente corretas, elas são boas, positivas e a gente não pode criticar, não pode reclamar, não pode falar que o filme está vendendo aí uma agenda que também prega ódio contra determinado sexo,
Mas uma mensagem que obviamente não é nada esquerdisticamente correta, essa não pode ser passada pra frente de forma alguma, não pode. Véi, eu concordo com alguns pontos que ele tá trazendo. Ao mesmo tempo em que eu sei que ninguém vai assistir esse anime e realmente começar a pensar, não, mas escravidão é certo então. Porque o herói do escudo tá defendendo enquanto os babacas estão sendo contra. Você acha que essa é a mensagem que o autor queria passar? Que escravidão é um negócio positivo, é um negócio da hora, um negócio bacana? Mano, sei lá, quem costuma passar pano e defender chineses não são exatamente as pessoas que costumam gostar de estar tendo Yusha. É que tem escravidão na China, caso você não saiba, né? Que o pessoal faz bastante vista grossa. Escravidão é um negócio ruim, é um negócio desumano, é um negócio horrível. E eu acho um ponto bastante controverso da história, não vou negar. Só que, cara, a gente costuma falar, né, que quando vai contar uma história que se passa num período muito distante, lá, na antiguidade, onde certas práticas eram aceitas, faz sentido que você retrate isso de alguma forma, né? Só que acaba virando uma polêmica quando foge da cartilha. Inclusive, teve uma polêmica com o Far Cry recentemente, porque tinha rinha de galo no meio do jogo. É um jogo que tem todo tipo de atrocidade, né? Você rouba, você mata, você tá, sei lá, lutando contra uma ditadura, enfim. Tem um monte de coisa errada, coisas que são criminosas no meio da história, mas rinha de galo, aí já é demais. Aí é um absurdo você retratar algo como uma rinha de galo, de forma cômica até, que é como o jogo faz. Só que no contexto da história faz sentido, porque era um hábito cultural comum em civilizações análogas do jogo, né? Que seria latinos ali, enfim, o jogo meio que faz referência a Cuba na maior parte do tempo. Então, de fato, era uma prática comum dentro daquela cultura. Significa que é legal? Significa que a gente tem que sair botando galo pra brigar? Não. Significa que o jogo incentiva? Não. Ele só tá tentando retratar um elemento cultural. Eu acho que é muito controverso realmente essa questão de Tate-no-Yusha. Tanto que eu falei nos vídeos que eu fiz sobre Tate-no-Yusha, eu tinha certeza que a polêmica ia ser sobre a escravidão. E as primeiras polêmicas nem foram sobre isso. Foram sobre o primeiro assunto que ele também trouxe aqui no vídeo, né? A misoginia. Mas, assim, se você analisa a história querendo entender o que está acontecendo ali, dentro daquele universo, tem lá o seu sentido. E como eu falei, as coisas elas não são retratadas como se fossem boas ou positivas. Não é porque o herói está defendendo aquela prática que o anime te passa essa ideia como se fosse algo legal. Pelo menos não me passou. Eu não sei. Pode ser que algumas pessoas meio lelé das ideias aí entendam mal. Pode ser. Como a gente tá vendo aqui, né? O próprio Guto entendeu, ao meu ver, de forma bem equivocada, vários elementos da história. Então algumas pessoas, sim, vão deturpar, vão distorcer, vão ter interpretações esquisitas, no mínimo. Mas daí a falar que é criminoso, que a obra não pode fazer isso, a gente não pode, né, trazer esses temas em uma obra, porque não, isso é inaceitável de todas as formas, deveria ser crime, essas pessoas realmente têm repulsa a qualquer tipo. Vou entrar em questão de liberdade de expressão agora, não quero entrar nesse tema, nesse vídeo, deixa para uma próxima ocasião. Ele fez uma crítica ao Monark ali, né, antes, que defende liberdade de expressão, isso é um completo absurdo, fica falando, como se você pudesse ter opiniões escrotas. Não, você não pode ter uma opinião escrota, se você tem uma opinião, isso é crime, sempre crime, contanto que seja esquerdisticamente correto, porque se for um crime esquerdisticamente correto, aí tá tudo bem. Por exemplo, você pode dar risada de um cara que foi mutilado pela mulher e achar que aquilo é engraçado, mesmo que os homens sejam 92% das vítimas de homicídio, aí não tem nenhum problema. Você pode ter essa opinião, você pode fazer esse tipo de brincadeira, porque o homem nem é uma minoria de verdade, eles são os caras que controlam a droga toda, né? Então, tudo bem, isso aí não tá indo contra a agenda esquerdisticamente correta. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonista? Caras otakus reclusos em casa, pra ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí, essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava?
E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação. É que, pra mim, o grande conflito aí na questão é que o Guto, ele tá entendendo que o anime, ele quer te vender o herói do escudo como se fosse um herói limpinho, um herói virtuoso, um herói do bem, um herói que você deve seguir como um exemplo, um herói padrão shonenzão. Ele acha que o Naofumi é o Naruto, é o Midoriya, e não é. O Naofumi é claramente um herói controverso. Ele é claramente feito pra ser um herói que não tem os seus valores muito bem definidos. E ele não argumenta bem. Ele não defende bem as suas ideias. Ele não é virtuoso. Ele é um babaca em muitos contextos. E você fica com raiva do Naofumi muitas vezes. Mesmo pra quem gosta do anime, gosta do personagem mesmo. Aprende a gostar em alguns pontos. Ele não é um cara legal e o anime não tenta te convencer que ele é um cara legal. Na verdade, em vários pontos, o anime te deixa claro que ele é um cara escroto também. Só que, óbvio, você compra o lado dele, primeiro porque você tá vendo tudo da perspectiva dele, segundo porque você fica com pena dele também, porque ele de fato está sendo injustiçado. Só que como uma pessoa injustiçada e traumatizada, várias das decisões que ele toma são uma merda, escrotas. Só que o que você acha? Que ele não vai tentar justificar essas ações pra ele mesmo? Seria uma construção meio merda de personalidade também, se ele não tentasse pelo menos se convencer de que o que ele tá fazendo é razoável, é aceitável, porque ele não poderia fazer aquilo. Pro personagem, tudo isso faz sentido. Pra construção da história, tudo isso faz sentido. Não significa que você vai ver aquilo e pensar, não, realmente, eu acho que escravidão tá certo, eu acho que tem... Não, é só a construção do personagem e do universo. E assim, o mínimo você deveria saber separar essas coisas. Não é, com certeza não é um anime feito pra, sei lá, público infanto-juvenil, né? É uma trama, obviamente, um pouco mais séria. Eu não diria que é um seinen, porque ao mesmo tempo eu também acho ele... Eu nem acho o anime tão bom assim, tá? Pontuando, não tô querendo defender totalmente o anime. Eu acho que ele é até meio overrated, sei lá. Mas ele trata de temas muito pesados, obviamente. Então eu acho que tem que ter uma classificação indicativa ali meio alta, 16 anos. Mas eu também acho que ele é um pouco bobo em algumas abordagens. O que complica na hora de colocar uma classificação exata na história. Mas aí vai de algumas limitações do autor. Ou, polêmica, da autora, porque existe essa questão. Muita gente acha que quem escreveu o Tatanuyusha foi uma mulher. Não sei se já foi decidido isso, mas é porque o nome parece feminino lá no Japão. Eu não lembro muito bem qual é a questão, mas eu vi que muita gente entendeu que quem escreveu o Tatanuyusha foi uma mulher, só que também tem essa controvérsia. Não, parece que é um autor anônimo e esse nome ele pode ser feminino, pode não ser. Eu não sei se isso já foi decidido. Mas talvez seja uma mulher ainda que tenha feito a história. Estranho? Não sei. Me digam vocês. Que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação em que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada. Porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Essa não foi a minha interpretação. Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade. É uma merda, de toda um forma. argumento lixo. Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. Legalmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Aí tá a grande questão, meu caro Guto. A questão é ética e não legal. Porque dane-se se tá na lei ou se não tá, né? E isso cabe pra qualquer discussão. Ah, mas tá na lei que é assim. Cara,
A lei pode estar errada. Então a gente vai fazer uma discussão aqui ética, moral e não legal, né? Podemos separar essas coisas. Porque não faz sentido você querer misturar realmente. A lei não necessariamente é ética. Nunca. Então, sempre que você usa esse argumento legal, você está saindo da questão ética, tentando ir para uma questão objetiva. Quem é que faz as leis? Pessoas com ética e moral muitas vezes questionáveis. Então, só pontuando novamente, é um argumento merda sim, mas é um argumento que é usado à exaustão quando convém. Quando o que está na lei vocês acham que é bonitinho, então não, tudo bem. Cabe inclusive na liberdade de expressão. Não, isso é crime. Tá lá na lei. A gente não pode questionar a ética e a moral da lei? Deveríamos poder, né? E aí entrar numa discussão ética e moral. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então eu vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o protagonista, você é o bonzinho da história. E a história ele tá não fazendo é o bonzinho. Questão ele de é falar que você é o bonzinho. Mas ele não é bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo. Muito obrigado por tudo bem. Você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa. O que acontece é que esse anime também demonstra o falso moralismo. Porque, e isso aí provavelmente o Guto sentiu na veia quando tava vendo ele sendo representado nos vilões da história. Porque é chato, né, cara? Não costuma ser muito legal. Essas pessoas que estão lá falando, você vai comprar escravo, realmente, tipo, eles estão certos nesse ponto. Porque é errado comprar escravo. Óbvio. Eles estão certos nesse ponto. Só que a questão que a obra ataca, nessa parte do argumento também, não é que ataca argumentativamente, mas deixa claro, escancara, é que eles são falsos moralistas. Porque são as mesmas pessoas que não perderam tempo em apontar o dedo pro cara sem prova, sem evidência nenhuma e ficar do lado de uma pessoa que fez ali uma falsa acusação só pra bancar o virtuoso, só pra bancar o superior moral. E isso tem acontecido pra caramba, hein? A gente não precisa nem falar de falsa acusação de estupro ou assédio aqui, não. Pode falar de todas essas pessoas que adoram sair apontando os dedos para os cancelados, né? E falar que aquela pessoa é a escória, tentando se elevar a um patamar de superioridade moral, sendo que, na verdade, são pessoas extremamente escrotas também, que só estão tentando pagar de superior às morais, sendo que são pessoas ali com vários problemas, com várias falhas de caráter, e essa é uma crítica que o anime acaba fazendo. Então, tenho certeza que... É óbvio que é um anime que vai incomodar muito a galera do Esquerdisticamente Correto, porque o anime ataca muitas das coisas que eles praticam, que eles fazem, que eles defendem, que eles acreditam. E, inclusive, eu deveria falar que essa parte da escravidão é uma merda, até porque depois encontra, porque dá argumento. Porque nessa parte, realmente, o Guto tá certo em vários pontos que ele fala sobre essa questão da escravidão. Porque uma vez que você coloca os falsos moralistas se opondo a uma coisa que, obviamente, é imoral e errada, parece que eles têm razão num todo. O anime não te passa essa impressão, porque você sabe que eles são uns bundões. Mas você pode se ater a esse argumento, digamos assim, que é o que o Guto tá fazendo aqui. Só que não é bem assim, né? Então eu acho que foi um ponto bem ruim na hora de idealizar o anime, porque realmente tem uma munição aí pra galera que quer cancelar a história. Porque, obviamente, escravidão não é indefensável mesmo. E aí você coloca o protagonista que está sendo cancelado, injustiçado, defendendo essa merda, enquanto os bundões, pagando de moralistas, estão defendendo o contrário. Só que, claro, tem um pouco da questão ali que ele trouxe também, de que você, ao longo do desenvolvimento, vai percebendo que ele vai se apegando a Raftalia e não trata mais ela tanto como uma escrava e começa a desenvolver ali um relacionamento e cuida dela, se preocupa com ela e você não vê mais ela como uma escrava, mas continua sendo errado, sabe? O cerne da questão ainda tá todo distorcido. Então é um anime cheio de probleminhas assim na parte da construção. E isso realmente tem. Mas o geral do argumento dele não vai muito nesse... Não ataca muito bem a parte da construção problemática desses tópicos, assim, especificamente, porque ele está atacando basicamente as críticas ao esquerdisticamente correto ou as coisas que ele considera inaceitáveis em uma obra, ponto, como ele falou. Esse foi o argumento incrível dele também. Isso não pode estar em uma obra, ponto. Eu discordo, ponto. É um argumento do mesmo nível. Você está sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram.
porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede para fazer o selo de escravidão mais uma vez. Naofumi obviamente não nega, né, fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo e ela volta a ser uma escrava oficialmente. 必要なんかなかったのに。欲しかったんです。直文様に信じてもらっている証が。 E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. A Raftalia não existe. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você está botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa para fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. E um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem bonitinha pessoas não é, nunca escravizadas. foi e nunca se propôs a ser. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui, ele saiu injustiçado do reino, tá, comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Falou, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas e aí fez, sabe? Ele poderia ter feito... Cara, eu concordo com ele nessa parte. Tipo, eu acho que seria muito melhor... Porque, como eu falei, essa questão da escravidão é muito controversa. Não tem muito o que falar sobre isso. Tipo, é bem estranho. Mas, ao mesmo tempo, a proposta do anime era levantar pautas controversas, polêmicas, e não ser uma coisa toda bonitinha, e não ser um padrão... Porque o que ele tá descrevendo aqui é o que qualquer shonenzão clássico faria. Vocês concordam, né? Todos eles pregariam essa ideia de, tipo, não é errado escravizar e tal, liberdade, então eu vou acabar com esse mercado negro. Eles primeiro colocariam a premissa de que, sei lá, ele pegou a Raftalia porque ele ficou comovido com a situação dela, queria ajudar e tudo mais, quis salvar ela. Só que o anime realmente não fica se propondo a fazer esse tipo de coisa. Mas eu não vejo como ele demonstrando que essas coisas são positivas. Eu vejo como sendo a construção de um herói, um protagonista, um personagem extremamente controverso, e que definitivamente não é um protagonista clichê de shonenzão. Não, ele é cheio de falhas e desvios morais graves. Em um mundo cheio de falhas e desvios morais graves também. Que fez um monte de coisas horríveis contra ele. E tem vários outros problemas ao longo da trama também. Umas coisas bem bobas, algumas resoluções, se a gente fosse falar de... Enfim, criticar de forma mais geral, né? Não só conceitual. Mas aí entra uma questão controversa também, eu entendo. Todo herói, protagonista, personagem, ele precisa ser limpinho, precisa ser o exemplo de perfeição máxima, com uma moral irretocável. Vou falar que assim, eu prefiro esses personagens, de verdade. E, sei lá, tem muita gente que critica bastante. Por exemplo, eu gosto muito do Midoriya, e eu sei que é um protagonista que muita gente acha meio sem graça, mas ele é um protagonista que carrega bons valores e eu costumo gostar disso. Eu gosto do protagonista de Demon Slayer, porque ele é um cara extremamente bonzinho também e tal. Tipo, eu gosto desses personagens. Eu gosto bastante. Tem muita gente que não gosta, que acha chato, sem graça, que gosta dos caras mais badass. Por isso tanta gente gostou desse personagem aí também, porque ele acaba ficando badass por ser um escroto muitas vezes. Não é meu tipo favorito de personagem, mas a questão é, esses personagens eles não deveriam existir? A gente não deveria ter um protagonista que por mais que
tenha boas convicções em algumas coisas, sabe? Tipo, ele é uma pessoa bondosa em vários pontos, mas ele também é uma pessoa imoral em outros pontos. A gente não pode ter... O protagonista ele tem que ser um exemplo de moralidade do começo ao fim. Ele não pode ter uma parte da personalidade dele questionável que você, mesmo gostando dele, consegue perceber, apontar e falar: isso é escroto, mano. Isso é muito errado. Tipo, aqui ele tá sendo um belo de um babaca. O Naofumi, pra mim, é isso. Não é um personagem que eu amo. É um personagem que, pra mim, tem muitos defeitos, muitos desvios de caráter, que não conseguiu lidar com a melhor forma com seus problemas definitivamente. Não é uma inspiração, não é alguém que você deveria seguir como exemplo. É uma história cheia de elementos controversos e que você pode gostar ou pode detestar também, apesar desses elementos. Entendendo que as questões ali são controversas. Você não precisa olhar para aquilo tudo que está sendo construído no universo e pensar: legal, gostei, positivo. Tudo isso que ele está me passando aqui são boas mensagens e bons valores. Não, eu de verdade, eu não acho que a obra se propõe a isso. Se ela se propõe, se o autor realmente tinha essa intenção... Primeiro, eu acho que ele executou mal. E segundo, eu acho que ele é doente, porque de fato não tem como. Sei lá, o cara é muito zoado das ideias pra achar que os valores do Naofumi estão corretos. Então, eu prefiro acreditar, e vou dar esse benefício da dúvida, porque é como eu acho que tem que ser, né? Prefiro acreditar que o autor de Tate no Yusha sabia que estava criando um protagonista polêmico, controverso e imoral em muitos aspectos. Sabia que ele não ia defender apenas as coisas certas e corretas e que são moralmente aceitas, inclusive pelo autor. Espero eu. Eu prefiro que seja isso do que a presunção do Guto de que o cara estava refletindo todos os seus anseios e desejos no seu protagonista. Se for um cara e não uma mulher, né? Mas enfim... Aí só dá pra saber perguntando diretamente pro autor, se ele for honesto na hora de falar também, né? Uma coisa dessa faria sentido com a lore básica do personagem de ser uma pessoa injustiçada, e aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles, mas não... Porque ele é o cara que odeia a mulher, é o cara que escravizaria se fosse possível. Se estivesse dentro da lei, ele estava escravizando pessoas. Já ficou aqui muito bem claro. E é essa a história do protagonista que tem que ser defendido. O protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios. E aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Ele, aquela mulher, é uma mulher de novo, meu Deus do céu. Mulheres, sempre dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí, no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas. Isso aqui ele tá distorcendo pra caralho. Não é assim que acontece realmente no anime. Tipo, tem isso que acontece, obviamente, mas ele não tá traumatizado só com aquela mulher. Ele tá traumatizado com o herói da lança, ele tá traumatizado com o rei, até um pouco com os outros heróis que são menos babacas, mas ainda são babacas, com alguns guardas. Então, a questão dele não é focada na mulher, nem naquela mulher. É focada nas pessoas que foram cuzonas com ele ao longo de toda a trama. Então, tem essa questão com ela, mas também tem com outros personagens homens. Com mais homens do que mulheres, inclusive. E volto a dizer, as parceiras de equipe dele são mulheres, ele cria um laço com elas e se recupera graças a elas. Então, essa parte da misoginia, pra mim, é bem besta. Mas, sim, tem uma crítica às falsas acusações, isso é óbvio, e pra mim também não deveria ser um problema. Pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. Ele trocou o nome dela pra puta e o nome dela de viajante, de aventureira, é vagabunda. Pesado, hein? Essa foi a vingança do herói do escudo. Eu achei bem besta isso. O rei virou lixo. Toda uma história. Deve ter muito. Eu sei que muitos, tipo, acharam, olha, finalmente se vingou. Eu achei essa cena toda bem bobinha. Sinceramente. Eu achei. Eu não gostei tanto do anime, realmente. E, enfim, acho que não trabalha bem com vários elementos. Mas, enfim. Uau, super pesado também. Ela acusou ele falsamente de um crime hediondo. Não deveria nem ser retratado, por mais que exista na realidade. Agora, ele chamou ela de puta? Não, aí é demais. Toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem... A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe,
tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém... Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Myrna estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso e ver a cara dela. Sim, meu querido, só que isso é clássico de qualquer história de vingança e a maior parte delas não é contra mulheres. Conde de Monte Cristo, se eu não me engano, é um dos maiores clássicos de história de vingança. A história de vingança, ela é construída e assim, não precisa ter uma profundidade muito grande no personagem que simplesmente serve como a motivação dessa vingança. Ele tá ali pra cumprir esse objetivo. Ele motiva o protagonista a efetuar a sua vingança. E é isso, você vê o protagonista comendo o pão que o diabo amassou, você fica com raiva por se identificar com ele nesse aspecto, e você deseja que ele consiga se vingar da pessoa que causou todo aquele mal pra ele. Nesse caso era uma mulher e um homem, porque o rei também estava incluso em toda essa história, e ele também detestava outros caras envolvidos ali, mas isso aqui é um clichê que acontece pra caramba entre homens. Até em histórias de mulher contra homem também. Mas enfim, a maior parte, a vingança de um homem contra o outro. E é mais ou menos isso. Você passa a história inteira esperando o momento em que ele vai finalmente revidar, finalmente ele vai conseguir responder. Tem algumas histórias que tentam passar uma mensagem mais positiva e às vezes até são meio anticlimáticas, porque chega na hora da vingança e o cara vai lá e mostra que ele é moralmente superior e perdoa e não se vinga. Tem isso também, mas tem muitas vezes, né, em que essas histórias são contadas e que a vingança realmente acontece. E é como funciona esse tipo de história. Não entendi muito bem qual o problema com o clichê, porque simplesmente dessa vez uma das personagens alvo da vingança é uma mulher? Não pode? Chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que eu nem tenho mais o que te falar, né? Eu acho que a tua opinião contra liberdade criativa ou liberdade de expressão é criminosa. Vamos te prender? Porque eu acho isso. Consegue perceber que isso é autoritário ou não? Achar que só a sua visão de mundo, só a tua ideologia, só as coisas que você acha que são moralmente aceitas, corretas ou não, devem ser representadas em obras e todas as outras devem ser criminalizadas, silenciadas, apagadas, excluídas, punidas. Para mim, essa é uma visão criminosa, porque leva à censura, à repressão, mas mesmo assim, criminosa, né, como hipérbole, eu não quero que seja criminalizado. Estou só devolvendo, digamos assim, as questões ali que ele está levantando. Porque mesmo assim, eu defendo que você tem o direito de pensar isso, de falar isso, de defender essas coisas ali, de usar os seus veículos para se expressar dessa forma. Mas, enfim, eu acho que daria para discordar sem querer calar, apagar ou imputar crimes às pessoas que produzem coisas que você não apoia, que não aceita, que considera controversas. Sei lá, vários filmes de terror, de serial killer, que o protagonista é basicamente o assassino, deveriam ser criminosos também, porque está mostrando ali o protagonista como sendo uma pessoa que está fazendo um monte de coisa ruim. Você pode falar, não, mas é diferente, porque Tatano Yushi é o protagonista, parece que é a pessoa boa do rolê. Eu discordo disso também. A minha interpretação não é essa. Eu não acho que ele é apresentado como uma pessoa boa. Ele é apresentado como uma vítima, sim. E, de fato, dentro da história, ele é uma vítima. Mas eu continuo vendo as falhas de caráter dele como falhas de caráter. Não preciso misturar as coisas. Alguns espectadores mais ingênuos vão misturar as coisas? Vão. E isso acontece em todo tipo de história. Inclusive nas esquerdisticamente corretas, que pregam o mesmo tipo de ódio contra as maiorias opressoras, mas aí tudo bem, né? Porque aí tem tudo a ver com a agenda que você defende. Enfim, a minha visão sobre a análise do Guto é essa. O vídeo dele tá tendo bastante dislike, um feedback bem negativo pelo que eu tô vendo, porque muitas pessoas não concordam com a interpretação dele da obra. Eu realmente acho que ele interpretou mal muitos pontos. Algumas coisinhas que ele levantou ali pra mim fazem algum sentido, mas como estão cercadas de opiniões que claramente são simplesmente ideológicas e não tem uma argumentação muito bem embasada por trás, fica difícil de considerar, né, qual ponto que deve ser validado e qual não deve, porque tudo se mistura. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo dele? Qual a opinião sobre o vídeo dele e sobre o anime de forma geral?
Vocês gostam de Data Inuyasha? Vocês acham que realmente é criminoso? Que o autor se embolou no momento em que estava construindo algumas coisas? Eu acho que o autor, ele não é muito competente. Em vários pontos eu sinto que, de fato, podia ter trabalhado bem melhor as ideias e por isso acabou dando pano para manga para várias das polêmicas, mas a história seria polêmica mesmo que ele tivesse construído melhor essas coisas, simplesmente porque quem quer ver a história de Data Inuyasha como uma história de homem que odeia mulheres, vai ver, mesmo que algumas coisas tivessem sido melhor desenvolvidas, como a questão da escravidão. Porque aqui ele já distorceu tudo que precisava para ver dessa forma, ou seja, ele vê assim porque ele quer ver assim, não porque de fato é. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise, deixa seu like, feedback, comentário, tamo junto, é nóis. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição.